Eu vou resolver essa questão de análise combinatória sem usar fórmulas. Na verdade, para você me acompanhar, você vai precisar somente saber multiplicar e dividir números inteiros, ok? Talvez você não me conheça, mas eu sou o Alessandro, o fundador deste canal. Sou um apaixonado por matemática. Esse é um assunto que muitas vezes, muitas pessoas pensam que precisa de muitos recursos de matemática para resolver. Tem que saber muitas coisas. Mas na verdade não é. No geral, o que se precisa para resolver questões de análise combinatória é somar, subtrair, multiplicar e dividir, ok? E também saber o princípio fundamental da contagem. Com isso, você consegue resolver todas as questões, inclusive sem usar fórmulas. Vamos lá? Mas antes, eu gostaria de te pedir para dar um like, para se inscrever no canal. Isso vai ajudar a gente. Isso vai fazer com que o canal cresça e a gente possa ajudar muito mais pessoas. Então, se inscreva, deixe um like aí, deixe um comentário se você está gostando ou não da nossa maneira de abordar as questões de análise combinatória. E seguimos em frente. Para resolver essa questão, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, eu vou falar sobre o princípio fundamental da contagem e como é que ele funciona. Na segunda parte, eu vou resolver a questão, ok? E aí você vai ter todos os elementos que você precisa para entender a solução da questão. Vamos lá? Aqui na minha tela do computador, você pode ver aí o princípio fundamental da contagem. Então, o que é esse princípio? Na verdade, ele é um método ou uma técnica. Aí a gente pode chamar tanto de método como uma técnica, né? De contagem. De contagem. E como é que funciona esse princípio fundamental? A gente analisa o problema dividindo ele em decisões. Por exemplo, se você vai se vestir, então você chega no teu guarda-roupa e você vai colocar uma camisa, uma bermuda e um tênis. Então, ao abrir o guarda-roupa, para se vestir, você vai ter que tomar decisões. O que você vai fazer primeiro? Então, você vai escolher uma camisa, aí você chega lá, tem quantas camisas? Você vai colocar a calça, você vai colocar o tênis. Então, para cada coisa, quantas opções você tem? E aí, você vai ter que dividir em decisões. Essas decisões são sequenciais, ok? Uma após a outra. E aqui está o pulo do gato. Essas decisões têm que ser independentes. Então vamos pensar. Ao vestir a camisa, ao escolher a camisa, não depende. Aí você escolheu a camisa, tudo bem. E quando você vai escolher a calça, não depende. A quantidade de calças que você tem para poder se vestir não depende da quantidade de camisas que você escolheu antes. Aí você escolhe a calça, ou a bermuda que você for vestir ali, e depois você vai escolher o seu tênis. Quando você escolhe o tênis, não depende, a quantidade de tênis que você tem para escolher não depende da quantidade do que você escolheu para a camisa, ou para a bermuda, ou para a calça. Entende? E aí você vai tomando decisões. E no final da contagem, o resultado se obtém através da multiplicação. Ok? Então, o pulo do gato está em ser decisões independentes. Ok? E se é um método, se é uma técnica, então tem uma forma que a gente pode fazer e seguir essa técnica. Então, tem 3 passos que são importantíssimos você saber. Primeiro, você, para resolver uma questão de análise combinatória, é interessante que você se coloque na perspectiva do contador. Então, você vai fazer a contagem. Então, se é para se vestir, você se coloca no lugar de quem está indo lá no guarda-roupa e escolher as peças de roupa. Se você estiver fazendo uma comissão, você se coloca na posição de quem está fazendo a comissão. Quem vai selecionar as pessoas. Ok? Você vai, ao avaliar as decisões, porque você vai saber quais são as decisões, quais são os passos que você tem para fazer aquela tarefa. E aí, nessa avaliação de decisões, você vai saber aquilo que é mais complexo ou que restringe.
E aí entra então a priorização. Porque se das decisões que você tiver que tomar, tiver alguma que restrinja, tiver alguma decisão que seja mais difícil, resolva ela primeiro. E depois as mais genéricas. Ok? Bom, e essa consideração importante que eu deixei aqui? Essas considerações importantes é o seguinte, que nem sempre, você, usando a técnica, você chega lá e fala assim, olha, eu me coloco no lugar de quem do que eu estou contando, de quem está contando, eu faço a situação, eu avalio as decisões e eu coloco as decisões mais difíceis primeiro e vou fazendo as contas, mas ainda, no final, eu falo assim, poxa, chega um momento que eu vou tomar a decisão, mas depende de alguma coisa que eu fiz antes. Aí não, o princípio fundamental da contagem não vai funcionar, e aí você vai ter que procurar outros meios de contar. Normalmente, o que acontece? A gente conta tudo, inclusive o que não nos interessa, e depois a gente conta o que não nos interessa, e normalmente isso dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem. Aí eu pego o tudo, menos o que não me interessa, e chego ao resultado daquilo que eu queria contar. Uma outra possibilidade é eu contar, pegar todo que eu quero contar e separar em partes. E conto separadamente. E depois eu somo e acho que eu queria contar. Ok? Por isso eu coloquei aqui essas considerações importantes, porque vai chegar um momento que você vai, ou você já viu questões aí, eu não sei agora por que eu estou somando, por que eu tenho que subtrair, sabe? E aí você fica perdido, né? E, na verdade, é o que está acontecendo, é essa situação aí do princípio fundamental da contagem. Tá bom? Então, diante disso, vamos seguir para a próxima fase, que é a solução da questão. Então, vamos para a questão. Uma classe tem 10 meninos e 12 meninas. De quantas maneiras poderá ser escolhida uma comissão de 3 meninos e 4 meninas, incluindo obrigatoriamente o melhor aluno e a melhor aluna? Então, nós temos 12 meninos, 10 meninos, 12 meninas. Eu vou escolher 4 meninas e vou ter que escolher 3 meninos. Mas aí, o melhor aluno e a melhor aluna, obrigatoriamente, tem que estar lá. O que isso significa? Significa que nós já escolhemos 2. Já está escolhido 2. O melhor aluno e a melhor aluna já está lá. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer aqui. Nós temos... Vou melhorar essa letra aqui, que não tá simples, não. Vamos lá. A gente tem 10 meninos. Na verdade, a gente tem que escolher 3. Mas só que tem que o melhor aluno, ele já está aqui dentro, porque ele já foi escolhido. Ou seja, falta eu escolher 2 alunos. 2 alunos. Mas não eram 10 meninos? Eu vou escolher 2 de 10? Não, porque o melhor aluno está aqui nos 10 alunos. Então eu vou ter que escolher 2 alunos de 9. Por quê? Porque não é 10. Porque eu tiro o melhor aluno. Eu não vou escolher ele de novo. Ok? Então, de 10, eu vou escolher 2 alunos de 9 meninos. Eu vou escolher 2 dos 9. Com relação às meninas, nós temos 12 meninas. Na comissão vão ter 4 meninas. A melhor aluna já foi escolhida. Ela já vai, não tem jeito, ela já vai. Então ela já está fazendo parte desses 4 alunos. Logo, eu não vou escolher 4 meninas, eu vou escolher somente 3 meninas.
Mas de quantas meninas eu vou ter que escolher? Não eram 12? Mas a melhor aluna já está aqui nos 12. Ela já está aqui. Então, eu vou ter que escolher de 11 meninas. De 11 meninas, eu escolho 3. E aí, o que acontece? Eu vou colocar, quando eu incluir, né? Aí vai estar incluso ali o melhor aluno e a melhor aluna. Aí realmente eu vou ter uma comissão com 3 meninos, com 4 meninas, e o melhor aluno e a melhor aluna já vão fazer parte da comissão. Ok? Agora nós vamos fazer. A gente interpretou o problema, o que eu preciso fazer para contar. Vamos lá. Se eu contar os meninos primeiro e contar as meninas depois, ou contar as meninas e depois os meninos, vai fazer diferença? Não vai, são decisões equivalentes. É como se você fosse no teu guarda-roupa. Aí você vai escolher uma camisa e uma calça. Não importa se você vai escolher a calça primeiro ou a camisa. Nada vai interferir. Simplesmente ou uma ou outra. Né? Tanto é que se você fizesse 3 vezes 4, 4 vezes 3, vai dar o mesmo resultado. Tá ok? Então vamos lá. Eu aqui vou escolher primeiro os meninos. Então, para eu escolher os meninos, eu vou ter que tomar 2 decisões. Porque eu vou escolher 2 meninos. Eu vou lá no grupo de meninos e escolho um menino. Quando eu escolho um menino, tenho quantas opções? Eu tenho 9 opções. Escolhido um menino, eu volto lá no grupo, agora eu não posso escolher o que eu escolhi antes. Eu tenho que escolher um outro. E aí, eu tenho quantas opções agora? Eu tenho 8 opções para receber o aluno. E se você assistiu o vídeo anterior, eu quero até deixar aqui como para você assistir, que eu fiz, eu explico o princípio fundamental da contagem e coloco vários exemplos. E lá eu vou deixar muito claro que é o seguinte, toda vez que você vai lá no grupo e escolhe um, e depois escolhe outro, e fica assim, 10, 9, 8, 5 vezes 4 vezes 3, e você vai retirando um a um, você tem que tomar um certo cuidado, tem que levantar o alerta, que é o quê? Estou lidando com arranjo ou estou lidando com combinação? Essa é a linguagem matemática, ok? Então, como que a gente sabe, como que a gente define isso, a gente identifica isso? A gente coloca um exemplo de uma escolha. Por exemplo, você vai lá e pega um menino, ele chama André. E depois você escolhe outro menino, por exemplo, Bernardo. Se você fosse escolher o Bernardo e depois o André, e pegasse esses 2 alunos e colocasse na comissão, faria diferença? Seria uma coisa diferente da outra? Não, seria a mesma escolha. Porque o André e o Bernardo vão fazer. Não importa se eu escolhi qual eu escolhi primeiro. Nenhum deles tem uma função diferente lá. O que eles vão fazer lá tudo é a mesma coisa. É simplesmente pegar esses alunos e colocar lá na comissão. Ok? Não vai ser um vai ser presidente, outro secretário, um vai ganhar o prêmio, o outro não vai. Não tem nada, não tem nenhuma história ali. Simplesmente é genérico. Eu vou escolher esses meninos e colocar lá na comissão. A ordem que eu escolher eles tá de boa. Então é a mesma coisa. Essa escolha aqui é a mesma da outra. Aí nós estamos contando a mais. Como que a gente conserta essa questão, essa conta? A gente, olha, quantas decisões eu tomei? 1, 2. Então, eu vou dividir por 2 fatorial. Fatorial, tá? Atenta. E aí, o que acontece? Se eu tivesse escolhido 3 meninos, seria 9 vezes 8 vezes 7. Ah, é combinação? Eu estou lidando com combinação, porque quando eu falei que é igual, isso aqui é uma combinação. Tá ok? Quando é uma combinação, eu divido pelo fatorial. Qual fatorial que eu divido? Depende. Se eu escolhi 4 pessoas, tipo assim, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Escolhi 4 pessoas. Então eu divido por 4 fatorial. Se eu tivesse escolhido 3 elementos, 3 fatorial. Ok? Então essa quantidade aqui, esse número que a gente vai encontrar aqui, é a quantidade de maneiras que eu posso escolher 2 meninos entre 9. É a quantidade. Ok? Se eu tivesse formando casais, por exemplo, 10 meninos
e 12 meninas, eu vou lá no grupo de meninos e escolho um. Quantas possibilidades eu tenho? 10. Mas se eu fosse escolher 2 meninos, aí já seria 9 vezes 8, dividido por 2 se for combinação. Ok? Então, quando eu estou fazendo esse aqui, escolhendo 2 alunos de 9, aqui é uma quantidade de maneiras que eu consigo escolher 2 meninos dentre esses 9. Ok? Porque eu vou juntar com o melhor aluno e eu consigo fazer quantos 3 meninos aí, né? Que eu vou conseguir colocando o melhor aluno no meio. Ok? Escolhidos os meninos, agora eu vou escolher as meninas. E aí, as meninas são 3 meninas. Então, eu vou dividir aqui em 3 passos para eu escolher as meninas. Vamos lá. Vou escolher a primeira menina. Quantas meninas tem lá que eu vou escolher? Tem 11. 11 meninas. Então, tem 11 opções. Escolhida uma menina, eu volto lá no grupo de meninas e escolho outra. Mas agora eu não posso escolher a anterior. Então, tem 10 opções. Escolhida essa menina, essa segunda menina, eu volto lá no grupo, eu não posso escolher nem a primeira, nem a segunda. Agora lá só tem 9 opções. De novo, como eu fui lá no grupo, peguei uma, escolhi uma menina, depois voltei lá, escolhi outra, depois eu fui lá, escolhi outra, e foi diminuindo 11, 10, 9. É arranjo ou é combinação? Novamente, a gente vai fazer o teste. Você escolhe uma menina A, B e C. E se você escolher B, C, A, e escolhesse essas 3 meninas e coloca na comissão, e essas meninas, pelo problema aqui, não tem, pela questão, né, não tem nenhuma função específica, nenhuma vai ganhar um prêmio diferente da outra, não tem nada. Simplesmente você vai pegar 3 meninas e colocar lá. Na verdade, a ordem em que a gente está escolhendo essas meninas não está fazendo diferença. Então, uma coisa é igual à outra. Né? Uma escolha é igual a outra escolha. Então, nós estamos falando de combinação. E se é de combinação, então a gente vai ter que consertar essa conta. Consertar como? Eu vou ter que fazer uma divisão. Porque a cada 3 escolhas de menina, ela foi escolhida 3 fatorial vezes. Né? Então, eu vou ter que dividir por 3 fatorial, porque eu fiz 3 opções. Aqui, essa quantidade aqui é a quantidade que eu consigo escolher 3 meninas num grupo de 11. Então, escolhi o número de meninos vezes a quantidade de meninas. Fazendo um paralelo como se eu estivesse formando casais, quando eu falo, vou lá no grupo de meninos e acho 10, essa quantidade aqui. Só tem que eu fui lá e escolhi 2 em 11, em 9. Aí eu vou lá e iria escolher depois a menina para fazer casal. Era uma outra decisão. Aqui, quando eu fui no grupo de meninas, eu fui escolher 3. Entende? Por isso que eu estou fazendo aqui, ó, uma quantidade vezes a outra. Ok? Então, fazendo a conta, o que vai ficar? 9 vezes 8, dividido por 2, que multiplica 11 vezes 10 vezes 9, dividido, aqui é 2 fatorial, não posso esquecer, e aqui por 3 fatorial. O que acontece? Nós temos 9 vezes 8, dividido por 2 vezes 1, vezes 11 vezes 10 vezes 9, dividido por 3 vezes 2. A gente faz essa conta aqui. 8 dividido por 2 dá 4. 9 dividido por 3 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Simplificando essa conta. E agora, multiplicando tudo isso aqui, que é 9 vezes 4 vezes 11 vezes 5 vezes 3, nós vamos encontrar... Estou bem aqui no cantinho. 5.940. Ok? Essa é a resposta.
Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa importante, importantíssima. Se você quer realmente aprender análise combinatória, assiste esse vídeo que eu falo sobre o princípio fundamental da contagem, e aí eu vou explicando o que é arranjo, o que é combinação e o que é, permutação, sem usar fórmulas, usando somente o princípio fundamental da contagem. E aí, com certeza, você vai conseguir resolver várias questões do seu livro, das suas apostilas, do seu concurso que você vai fazer. Você vai passar a olhar para essa matéria de uma maneira diferente. Tá ok? Então, bons estudos e não esquece não, deixa um like, comenta aí o que você achou do vídeo e se inscreve aí para a gente formar aqui uma comunidade e a gente ajudar muito mais pessoas. Fique com Deus aí e bons estudos.